O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao episódio 185, resultados da COP16 da biodiversidade. E para falar desse tema, vai ter hoje eu e o Renato aqui destrinchando esse tema da COP16 da biodiversidade e os seus resultados, né? Tudo bem, Renato? Como é que você está? Olá, Gustavo, tudo bom por aqui? Olá a todos que estão nos escutando. Isso aí, vamos falar um pouquinho sobre essa COP e para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, né? Igual você falou, é a COP da biodiversidade. Agora está começando uma outra COP, que é a do clima, que está acontecendo no Azerbaijão. Essa, a COP 29 do clima, a gente vai falar mais para frente. Hoje a gente traz o que aconteceu na COP 15, não, COP 16 da biodiversidade. E, Isso, bom, vai lá. exatamente. Hoje a gente vai falar de biodiversidade e não de clima. Isso. A sigla COP, né, Gustavo, para deixar claro, porque todo mundo fala, a COP, né, tá tendo uma COP, enfim, COP quer dizer Conferência das Partes, né, a gente já trouxe aí uma explicação, o que seriam a COP, as COPs existentes, e a gente tem basicamente 3 COPs, né, a Conferência das Partes, a da biodiversidade, a do clima, e uma outra que ninguém fala muito aí, que é a da, não é desertificação, como que é? É a terceira? Da Nem eu lembro. desertificação. E a gente E fez um a, episódio sobre isso, né? Falando sobre desertificação algum tempo atrás. Pessoal que quiser descobrir sobre essa terceira COP e sobre esse tema, dá uma pesquisada aí no nosso podcast e você vai encontrar esse episódio que a gente explica o que é a COP da desertificação em detalhes. Isso, a gente está trazendo hoje a segunda menos conhecida, né? A da desertificação acho que é a menos conhecida, a do clima é a mais conhecida. E a COP da biodiversidade, nessa Conferência das Se a gente Partes da olhar pelo biodiversidade, só a parte, Renato, se a gente olhar pelo copo cheio, ela é a segunda mais conhecida também, hein? também é um bom pensamento. E, bom, essa COP da biodiversidade, ela é um encontro mundial dos 196 países membros, né, que são parte da Convenção da Diversidade Biológica, que é um tratado da ONU para estabelecer instrumentos internacionais para a proteção do meio ambiente. E ela acontece a cada 2 anos para discutir formas de assegurar a conservação da biodiversidade global, visto que a perda dos habitats e da biodiversidade do mundo se acelera a cada ano, e as decisões estabelecidas nesse encontro têm sido cada vez mais significativas. Estima-se hoje que as atuais taxas de extinção sejam 35 vezes superior às taxas prevalecentes nos últimos milhões de anos na ausência dos impactos humanos. E a COP, né, essa COP da biodiversidade que a gente está trazendo hoje, ela tem duração de 2 semanas e além das semanas, né, de negociação entre as partes em si, há um espaço de participação da sociedade civil, ONGs, lideranças indígenas e povos tradicionais, a academia e empresas, para que elas possam expor suas ações, colocar em pautas de interesse para o debate, além de um ambiente intenso de trocas durante os eventos paralelos e reuniões relacionadas aos desafios da conservação da biodiversidade no mundo. E um detalhe é que a participação de empresas, né, ela se deu apenas a partir da última reunião, a COP15, em Montreal, que aconteceu em 2022. Bom, e a 16ª edição, então, né, a COP16, ela da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, a COP16, ela aconteceu entre os dias 21 de outubro e 1º de novembro deste ano, 2024, em Cali, na Colômbia, e teve como tema a paz com a natureza.
E essa foi a primeira COP da biodiversidade após a estruturação do Marco Global de Canning-Montreal, ou GBF em inglês, que é o Global Biodiversity Framework, assinado por 196 países em dezembro de 2022, durante o último encontro, como o Renato falou, que foi ocorrido no Canadá, que ele foi liderado por chineses. Bom, o documento ele o documento ele reúne 23 metas globais a serem alcançadas até o ano de 2030, em busca da regeneração de todo o conjunto de vida na Terra. Ele é um plano ambicioso para que o mundo viva em harmonia com a natureza e é considerado um marco histórico para a conservação da biodiversidade. O GBF é considerado um acordo de Paris para a natureza e é o acordo mais importante já adotado no âmbito da CBD. O nome CBD, lembrando, não é a Confederação Brasileira de Desportos, né? É a Conferência da Diversidade Biológica. O nome do acordo é uma homenagem às cidades de Canning e Montreal que sediaram a COP 15. Só um comentário, Gustavo, que realmente, né, ele é ambicioso porque foi assinado em 2022 e tem como meta 2030, né? Então eles colocaram 8 anos para atingir 23 metas, então realmente é bem ambicioso. E eu queria saber aí, quem ouvintes, né, sustentabilistas estão nos escutando, quem pode me explicar o que que Montreal tem de tão importante que lá são assinados grandes acordos, né? A gente tem o tratado, o protocolo de Montreal que deu certo, né, para reversão aí dos gases da camada de CFC. ozônio, do CFC. Então funcionou. Quem sabe esse aqui, Montreal, tem esse ar aí de fazer os acordos funcionarem e a gente consiga atingir um bom resultado também no acordo de Camin. Vamos manter esse nível de resultado, né? Já que lá em Montreal dá certo, vamos manter essa pegada e conseguir novamente a, a, atingir os resultados do acordo. Isso. Bom, e para essa edição, né, 16ª, né, COP da biodiversidade, as expectativas eram principalmente em relação aos debates sobre os alinhamentos da estratégia e plano de ação nacional para a biodiversidade, né, o National Biodiversity Strategies and Action Plans, em inglês, pelos países, né, ao grupo, ao acordo, né, ao Global Biodiversity Framework, é o marco de Cumming-Montreal, que o Gustavo citou. E a versão brasileira, né, ela foi elaborada para um período de 2010 a 2020, publicada em 2017, e tratava também das metas de Aichi, que foram aprovadas na COP10 no Japão. Era uma outra expectativa que se tinha também ser discutido aí nessa COP 16. Bom, e outro ponto que era previsto para essa discussão é sobre a parte financeira, né, sobre financiamento, já que o Marco Global de Câmbio em Montreal já prevê o valor de 200 bilhões anuais para financiar os esforços globais de conservação da biodiversidade. Além disso, existem metas anuais estabelecidas dentro desse valor total, que seriam a parte obrigatória de financiamento dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento. Mas o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aponta que apenas 23% dessas metas foram cumpridas no primeiro semestre desse ano, por exemplo, né? Só um comentário, quando a gente vai para o lado de financiamento, a gente vai conversar mais para frente nesse episódio, mas essa parte
está bem complicada de tirar o dinheiro do bolso dos países mais ricos, né? Isso. E além, né, dessas expectativas, o Brasil, a gente, né, nosso país, também tinha como um objetivo participar das discussões sobre a eficiência do Fundo do Marco Global para a Biodiversidade, gerido pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, como uma forma de financiamento. No primeiro semestre desse ano, foram repassados apenas 1% do que estava previsto. E por fim, né, Foi também 1%. O comentário anterior foi sobre 23%, agora sobre 1%, então. o O curso negócio está é mais mais fechado ainda, hein? negócio é mais embaixo quando a gente fala de financiamento. E, por fim, né, uma das grandes expectativas era a criação de um mecanismo multilateral que reúna os sequenciamentos genéticos de forma digital, garantindo uma justa contribuição dos benefícios gerados em suas patentes, conforme o previsto na Convenção sobre Diversidade Biológica. E, bom, e quais foram os resultados, Gustavo, que a gente teve ao final, né, de falar essas expectativas? A gente, será que conseguimos atingir esses resultados? Como que foi? Como que se encerrou essa conferência das partes? Bom, para não deixar todo mundo triste, vamos falar primeiro as coisas positivas e depois das negativas, né, que a gente teve nessa COP16. Então, os pontos positivos, o primeiro foi a identificação de áreas marinhas de importância ecológica, as chamadas EBSAS, né? Ficou decidido como um dos passos para cumprir com os objetivos do Acordo Caminho Montreal, a identificação de áreas marinhas que sejam cruciais para a conservação da biodiversidade. Na prática, trata-se de uma orientação técnico-científica que visa mobilizar a ciência a fim de identificar tais áreas e, a partir dessas avaliações, indicar os resultados principais para países soberanos da área identificada ou qualquer autoridade que reivindique e que seja reconhecida para que implemente medidas cabíveis, como tornar esses espaços em áreas de conservação. O segundo ponto é o Fundo Cali, né, que também é positivo, que é a partilha dos benefícios das informações de sequência digital, as DSI, Digital Sequence Information, já prevista como uma das temáticas fundamentais desta edição. Essa partilha diz respeito ao estabelecimento de um mecanismo internacional que garanta uma divisão justa dos benefícios provindos das DSIs com os países em desenvolvimento. Então, trata-se de informações genéticas extraídas de animais e plantas de países megadiversos e em desenvolvimento por empresas que geralmente pertencem ao norte global, e uma das decisões concretas firmadas na Conferência das Partes é o comprometimento, embora não obrigatório, de conglomerados farmacêuticos, de cosméticos, do agronegócio e de outros setores de contribuírem com 1% de seus lucros ou 0,1% de suas receitas com o Fundo Cali. Outro ponto positivo foi a criação de um órgão subsidiário permanente para povos indígenas. Esse tópico estava inconcluso na COP15 e no seu artigo 8J, parágrafo J, que diz respeito aos interesses indígenas frente à conservação da biodiversidade. Então, foi retomado nessa edição e levado adiante. Isso significa que os povos indígenas terão espaço próprio de demandas nas conferências futuras. Além do reconhecimento, esses grupos terão, então, voz nas tomadas de decisão. E o Brasil, ele acabou participando da elaboração final do texto, além de ter dado apoio nas discussões. E, por fim, o reconhecimento do papel de povos afrodescendentes na conservação da biodiversidade. Então, pela primeira vez, foi reconhecido e oficializado o papel dos povos
afrodescendentes. E o que é isso? Na prática, esse grupo passa também a ter uma importância maior no que diz respeito à relação entre os humanos e a biodiversidade. Assim, seus modos de vida, seus saberes, suas práticas devem ser levados em consideração nas próximas decisões concernentes à conservação da biodiversidade. Aqui, também o Brasil teve uma atuação importante, e os afrodescendentes brasileiros terão uma significação maior nas tomadas de decisão. Mas, Renato, a gente está falando de ponto positivo, teve coisa negativa também, né, nessa COP. Sim, Gustavo, nem tudo são flores, né? Poderia ser, né? A gente está falando de biodiversidade, mas nem tudo são flores. E um dos pontos negativos foi a questão do greenwashing e do lobbying, né? A COP16 ela não reuniu apenas aqueles que intentam promover a conservação da biodiversidade, líderes mundiais, mas também representantes de diversos ramos da indústria, como grupos que atuam nas áreas dos agrotóxicos, né, os defensivos agrícolas, e que representam interesses do agronegócio brasileiro. Outros exemplos são as corporações que exploram combustíveis fósseis, como grandes petroleiros. Um dos efeitos dessas presenças, né, dessas organizações, foi a tentativa de excluir o agronegócio, as empresas farmacêuticas, do acordo envolvendo a DSI, né, a informação de sequência digital que o Gustavo falou ali do fundo de Cali. Felizmente não conseguiram excluir, né, mas tem essa tentativa aí em todas as COPs, né, esses grupos tentando não promover o avanço de questões super importantes e discussões aí na temática. Um outro ponto negativo é que as atividades ilegais não foram consideradas como fatores de perda de biodiversidade. Então, atividades como mineração, exploração madeireira, elas ficaram de fora das principais discussões em relação aos fatores de perda de biodiversidade, né? O que é uma coisa muito ruim, porque são atividades que provocam, né, uma devastação muito grande e causam, de fato, uma grande perda de biodiversidade. Os mecanismos da ONU que atuam nesta área, como a Convenção de Minamata e a Convenção sobre o Crime Organizado Transnacional, por exemplo, não foram incluídos, o que limita a proteção perante essas atividades. E lembra que a gente trouxe, só rapidamente, um comentário, né, que trouxe uma vez o caso, né, de Minamata, que é o caso lá no Japão, da poluição da Baía de Minamata por mercúrio, que as pessoas e os peixes começaram a morrer, e aí por isso teve uma convenção para como jogar o mercúrio e tratar o mercúrio que vai ser jogado nos rios e nos cursos d'água. Então, tudo isso é relacionado à biodiversidade. Esse foi um dos primeiros temas que foi tratado de biodiversidade lá nos anos 60 do século passado. Isso. Além disso, né, um outro ponto negativo é que a arrecadação para o Fundo Global para o Meio Ambiente, o GEF, né, o Global Environmental Facility, foi insuficiente. Então, mesmo o atual fundo, ele não obteve fortalecimento relevante, né? Os países desenvolvidos deveriam mobilizar pelo menos 20 bilhões até 2025, até que chegasse à marca de 700 bilhões em 2030. Contudo, o comprometimento foi o de menos de 500 milhões, a menos de 2 meses para 2025. A COP16, então, ela acabou, né, sendo suspensa, sem garantir meios de chegar à meta, né? E isso, então, deixou essa COP como, né, sendo conhecida como a COP que não terminou. Por quê? Né? Ela foi o acordo para o financiamento, né, desses países foi adiado. Ela foi suspensa em 2 de novembro, após horas de discordâncias sobre o financiamento para a biodiversidade. Os países em desenvolvimento estavam em busca de estabelecer um novo fundo exclusivo para a biodiversidade. Porém, os países desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido e Japão, resistiram à proposta e optaram pelo fortalecimento do Fundo Global para o Meio Ambiente, né, o GEF que eu citei agora. Na prática, o novo fundo ficaria sob a governança das partes e com uma estrutura específica, diferente do Fundo Global para o Meio Ambiente.
A decisão sobre a transição de um mecanismo de financiamento para o outro será discutida posteriormente em data ainda a ser decidida e deve ocorrer antes da próxima COP. Então, a expectativa é que ocorra, né, antes de 2026, que seria a próxima COP da biodiversidade, mas, né, igual a gente falou, se tratando de dinheiro, a parte de financiamento, as coisas são sempre mais morosas, mais difíceis. Talvez a gente não consiga ter essa data. Vamos esperar para que a gente consiga avançar nesses pontos. Bom, mas apesar do seu tema principal, que era o financiamento, não ter sido discutido, não ter sido finalizado, o texto aprovado pelos negociadores da COP16 foi considerado, de certa forma, brando, né, por especialistas. Então, ele não é um texto que deixa claro as regras nem as obrigações das indústrias. Segundo Gustavo Pacheco, né, o diplomata brasileiro que esteve presente na plenária final da COP16, existe muita incerteza como vai funcionar na prática tudo que está sendo discutido. Há várias áreas em que acreditamos que o funcionamento do mecanismo será um voto de confiança. Então a gente espera aí que essa COP ela comece a ganhar mais relevância e que esses temas possam ser discutidos com mais carinho, com mais afinco, porque a biodiversidade é um tema muito pouco tratado, mas de extrema importância para manter, né, o nosso planeta e também manter o nosso planeta funcionando e que a gente consiga obter produtos que às vezes guardam ali a cura de uma doença, como um câncer, enfim, a biodiversidade ela está aí, né, a ser explorada em benefício do ser humano e não a gente explorar ela, devastando ela de qualquer forma, sem nenhuma punição. Né? E a gente já perdeu aí uma grande parte da biodiversidade, é preciso com que a gente conserve cada vez mais o nosso planeta, e a COP da Biodiversidade tem esse papel, né? Então a gente espera que isso seja discutido com mais relevância, cada vez mais com carinho aí pelos planetas e pelos governos e empresas que participam. Sim. Bom, Renato, a gente falou, né, do marco global, né, do Caminho Montreal, com as 23 metas globais para serem alcançadas até 2030, e a gente percebe na prática, por essa COP, e como está sendo, a gente até vai fazer um episódio específico sobre isso, né, como o modelo das COPs não está funcionando, a gente está vendo que na prática os países dão uma enrolada na COP, enrolada na ONU, acho que isso vai enrolar o mundo, mas o mundo não, a natureza não é enrolada, né? A natureza cobra o que a gente faz com ela, e aí dificilmente vamos alcançar essas 23 metas globais se a gente não está gastando nem 1% do que está sendo colocado como valor para esses financiamentos para os projetos de biodiversidade. A gente viu aqui, você falou Canadá, você falou dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão, que não quiseram assinar, né, a criação do fundo da maneira como o Sul Global pede, que seria um fundo que daria muito mais acesso para os países que estão precisando do dinheiro agirem em relação ao dinheiro, né? Mas isso aí foi vetado praticamente, ninguém teve esse tipo de acordo, não foi adiado, e a gente não sabe ainda se vai ser, porque sabe que no próximo ano já começa um novo governo nos Estados Unidos que é totalmente contrário a esse tipo de acordo, né, que não quer colocar dinheiro dos Estados Unidos nesse tipo de acordo. E aí, como é que a gente vai fazer se o país mais rico do mundo não colocar dinheiro nos acordos?
né? Então, vai provavelmente esse fundo, esse acordo para o financiamento não vai sair, e mesmo o fundo global, né, o GEF, vai continuar recebendo lá 1%, 2% do valor, porque esse 1%, 2% são o quê? São alguns países pequenos, ricos, que estão ainda colocando dinheiro, que tem esse tipo de ação em seus objetivos como país. Mas os grandes, os países que têm mais dinheiro, acabam colocando, e aí fica uma discussão inócua, porque sem dinheiro, esses projetos não vão sair do papel. E sem os projetos saindo do papel, como é que você vai chegar nos objetivos de 2030, que são objetivos altamente, além de tudo, né, altamente audaciosos, no mínimo, né, porque são só 5 anos para fazer isso. Se a gente pensar no acordo, na outra COP, né, que a gente que começou hoje, que é a COP do clima, onde esses acordos foram lá em 2015 até 2030, ou seja, 15 anos tem o Acordo de Paris, e a gente está muito para trás. Poxa, num outro a gente tem 5 anos para fazer, e provavelmente o próximo ano ainda não vai acontecer nada, porque ainda não se acordou as verbas para fazer esse acordo chegar aos seus objetivos. Eu acho que uma ambição muito ambiciosa com poucos alicerces práticos para ela ser alcançada. Infelizmente, eu não queria estar falando isso, mas eu também não quero dourar a pílula e falar, olha, não, vamos chegar em 2030 e vai estar resolvido o problema da biodiversidade, porque a gente tem lá as COPs tratando disso, a gente criou os pontos positivos, aqui criou um órgão permanente para os povos indígenas, as partilhas de informações, estamos identificando as áreas de importância para fazer os projetos, mas isso. E isso tudo é importante, porque direciona como tem que ser os projetos. Mas sem dinheiro, sem o financiamento dos países ricos que não querem financiar, e eles são, como sempre, os principais, porque as grandes multinacionais que fazem grande parte do gasto. Vai falar, não, agora não é mais o país rico são os países mais pobres que devastam mais e tal. Mas vai ver qual que é o financiamento, com que dinheiro esses países mais pobres fazem e para quem que compra os produtos e tudo mais, né? Vai estar, quando você vai ver, tá ligado aos países ricos e eles têm que fazer a parte deles. Sim, não, com certeza, Gustavo. Bom, é o que você falou, a gente está um pouco desesperançoso com esse modelo de COP, vamos falar ainda esse ano a respeito, mas vamos ver o que vai acontecer com essa COP da biodiversidade, se a gente vai ter algum avanço ou não, está muito próximo aí o acordo de Caminho-Montreal para ser finalizado, mas a gente está de olho. Aqui no Beabá a gente está sempre de olho, a gente cobra o que a gente pode cobrar dos países, dos políticos, esperamos que vocês ouvintes também façam sua parte, e a gente vai trazendo atualizações, e agora vamos ficar de olho na COP do Clima, que está acontecendo no Azerbaijão, e em breve, assim que finalizar, a gente vai trazer aqui um episódio com um resumo também de tudo que aconteceu lá, e os avanços ou não avanços que a gente teve. Vamos seguindo e fiquem com a gente aí, acompanhando. Só um último comentário, né? Eu falei bastante pesado em relação às COPs, mas por enquanto é o melhor que a gente tem, né? Para atuar. Então, assim, eu falei, eu cobro, mas eu sei que muitos têm sido feito, mas o problema é convencer essa parte financeira. Então, a gente
sabe que a maneira que a gente tem é trazer isso nesses órgãos como a COP, nessas convenções, e porque de outra maneira é muito mais difícil também se você deixar cada país, cada instituição atuada de uma forma fragmentada, né? Então, pelo menos na COP você tem todo mundo lá trazendo esse tema e tentando levar a um planejamento único. Aí, lógico, você tem as diferentes forças e tem forças que são contrárias à implementação desse planejamento. E hoje em dia essas forças estão atuando de forma que elas não estão deixando o fluxo de dinheiro rolar para a gente ter essa preservação da biodiversidade. E aí entra o ponto realmente do entendimento da sustentabilidade, né, das organizações e dos países, que é entender que para você ser sustentável, você vai ter que olhar a economia, meio ambiente e sociedade. Se você não olhar, se você ficar olhando só a economia e não olhar para o meio ambiente, lá na frente vai ser cobrado isso. E é esse ponto que não tem sido entendido por boa parte dos decisores de vários países, que até acham, não, vamos fazer, mas quando olham a parte econômica, trava e fala, não, é muito caro. Tem que ver o retorno que vai ter disso, né? Esse dinheiro vai ter retorno também para os países ricos. Não é porque eu estou investindo, não, que eu vou evitar a perda de biodiversidade, mas aí, não vou ganhar nada com isso porque eu não trabalho com biodiversidade. Não, você vai ganhar que a gente vai conseguir ter um planeta sustentável para as próximas gerações. Senão você vai ter um planeta que você vai ter muito menos recursos para as gerações futuras e até para as atuais, né, como a gente já tem visto. Sim, sim, Gustavo. Não, você tem razão, é um mecanismo que ele é defeituoso, mas também traz aí a discussão, né? Pelo menos os governos, né, mostra que existe esse olhar, né? Não está abandonado a temática, mas a gente precisa melhorar e que o comprometimento ele seja real, não seja só uma coisa ali para inglês ver, que você dá o discurso para ficar bem na fita e as coisas nunca andam, né? A gente tem que ter avanços. Eu acho que a passos de tartaruga a gente tem tido grandes avanços, mas precisava, igual a gente já falou várias vezes, acelerar mais, né, essas modificações, esses compromissos serem coisas firmadas com mais interesse de fato de que isso vai trazer um benefício para o planeta, né? Eles sabem disso, mas parece que estão sempre ali, deixa para ano que vem, não vai atrapalhar muito se as coisas não mudarem agora. Mas a gente está vendo que vai. Então, é importante que os acordos, ou a gente acha um novo formato, enfim, mas enquanto não temos, que esses acordos aí sejam feitos de forma mais séria pelos países participantes. Mas, em breve, a gente traz aí uma discussão mais profunda sobre esse tema e vamos ficar de olho na COP 29 do clima que está acontecendo agora e a gente traz em breve um novo episódio para vocês, ouvintes, aqui, falando sobre COP novamente. Então, eu agradeço aqui a atenção de todos e até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Obrigado, Renato. Obrigado a quem nos assistiu, quem nos escutou. E até o próximo episódio aqui do Beabá da Sustentabilidade. Quem nos assistiu está assistindo com um pouco de delay, que a gente está atrasado aí em colocar os vídeos no YouTube, mas a gente tem colocado sim. E falar aqui para vocês darem os likes no YouTube, seguir a gente no Spotify, seguir no YouTube, que aí a gente consegue levar esse conteúdo a mais gente, porque aí o YouTube e o Spotify começam a divulgar um pouco o nosso podcast, falando, né, que sempre tem uma dificuldade, o tema de sustentabilidade, de ter essa divulgação, então por isso que a gente gosta de pedir o boca a boca de quem nos
escuta, de quem nos vê, para a gente divulgar isso mais, para a gente quebrar a bolha da sustentabilidade. Né? E é isso. Aqui o Beabá Sustentável. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.